Salve pessoal, sejam bem-vindos. Hoje estamos com a presença do nosso amigo Pablo. O Pablo é especialista em terapia holística e a gente vai hoje ter uma conversa com ele aqui, a princípio, para poder entender esse universo, como é que funciona a questão da terapia holística. Pablo, seja muito bem-vindo. Prazer Obrigado, enorme de Marcos. estar com você aqui. Prazer é todo meu. Satisfação mesmo, tá? Boa noite a todos. É Muito um bem. prazer, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, Ótimo. pela oportunidade de falar um pouquinho de terapia holística, um pouquinho de energia. Ótimo. Eu estou à Perfeito. disposição. Legal. Pessoal, é o seguinte, Pablo, ele é membro da Associação Brasileira de Terapia Holística. É isso, né, Pablo? Isso, dos terapeutas Dos holísticos. É como se terapeutas. fosse um órgão de classe, Legal. né? Sim, Todos os terapeutas estão vinculados. É uma das associações. ótimo. Pablo, bem, eu começo aqui então a nossa pergunta, né, a nossa entrevista, na verdade, dizendo o seguinte: qual é a importância, o que que é, na verdade, a terapia holística? E eu tenho ideia que ela está atrelada à questão desse campo magnético, essa áurea magnética, né? Fala um pouquinho para gente, qual é a importância, o que que isso traz para nós? Tá. Ah, eu vou fazer um paralelo e tentar explicar com uma linguagem Fique à vontade. mais... Até porque esse é um tema, na verdade, Pablo, assim, que as pessoas conhecem pouco mesmo. Sim, Até se você conseguir explicar isso de uma linguagem bem simples, sim. porque assim, as pessoas entendem terapia, ok, mas holística, não é isso, né? Como é que isso na verdade funciona? Tá. O holístico, ele enxerga, assim, a nossa medicina convencional, ela enxerga o nosso corpo, que nós chamamos o nosso corpo físico, tá? Uhum. Membros, cabeça, tórax, órgãos. E a terapia holística, ela enxerga nós como um todo, não só a parte do nosso corpo físico, mas a parte dos nossos corpos sutis, o nosso campo eletromagnético, tá? Uhum. É uma palavra muito conhecida, as pessoas falam aura, né? O Uhum. nosso campo áurico. Então, é o nosso campo eletromagnético que nós temos no entorno do nosso corpo físico. Sim. Então, a terapia holística, ela trata o todo. Ela trata o campo eletromagnético, o equilíbrio desse campo eletromagnético e que tendencialmente vai refletindo no nosso corpo físico. Então, eu aproveito a oportunidade, eu faço um experimento com você, mano, Opa, comigo mesmo? com você mesmo. Como é que isso seria? Então, vamos ver o tamanho do seu campo áurico. Tô com medo aqui. Olha só, eu quero que você coloque uma mão na frente da outra, Ok. Assim? tá? Nesse sentido? Isso, assim. Isso. E vai aproximando até sem encostar uma mão na outra, Ok. tá? Uhum. Até você sentir é, um calor, vamos dizer assim, numa linguagem Certo? sem encostar. Ok. Acredito Sim. que é assim. Você está sentindo como se uma mão tivesse encostada na outra, mas ela não está encostando, correto? Certo? Está sentindo a sua mão aquecer um pouquinho? É umas. Dá para Correto? dizer que realmente é como se eu estivesse percebendo que algo está próximo. Algo está próximo, né? É, eu E não sei dizer se isso é um calor, mas eu, digamos assim que um calor, um formigamento, algo sim, semelhante? sim. Qual é a distância aproximada que está uma, uma mão distante da outra? Aproximadamente 1, 2 centímetros, Eu acredito que talvez próximo de 1 centímetro. próximo de 1 centímetro. Sim, Então, teu campo áurico está aproximadamente no entorno do teu corpo, tá? certo? Aproximadamente 1 centímetro, Uau, que interessante. tá? Uhum. Por exemplo, Posso parar agora? pode parar, Ok, fica à vontade. Eu, por exemplo, aqui, ó, eu estou colocando uma mão em frente da outra. ok. Eu estou sentindo o que você sentiu aqui, ó, nessa distância. Sério? Sério, eu posso ampliar. Caraca, que loucura isso. Nossa. Então, é o nosso o quê? O nosso campo áurico presente no Uhum. entorno do nosso o quê? Do nosso corpo, que nós entendemos ele como corpo físico, como matéria. Uhum. Mas isso, Paulo, não tem nada a ver com aquela questão da energia estática, né? Que a gente às vezes ganha choque. Isso tem algum vínculo? Não. Não, é É diferente. É diferente. É isso. diferente. Não, só para o pessoal entender que uma coisa não é igual à outra, né?
É assim, quando a gente fala de holístico, a gente fala muito de física quântica, Ok, tá? perfeito. Então, é a física muito subatômica, tá? Uhum, Então, se nós pegarmos qual é a fórmula da energia? É massa vezes velocidade da luz uhum, ao quadrado. perfeito. Então, tudo no universo é energia. Certo, sim, eu concordo, verdade. Então, por exemplo, eu sou energia, o meu corpo físico é energia, essa mesa é energia, só que aqui nós estamos, é uma energia mais condensada. Ok. Só que existem as energias menos condensadas, Uhum, as energias sutis, o nosso campo fotônico. Então sim. é tudo muito mais sutil, mais suave. Uhum, Porém, é energia. certo. E Mas e quando você fala de por ser holístico, realmente é porque a gente vai tratar, ou, sei lá, ter uma percepção através dos olhos mesmo? Ou não? Holístico é só porque é um nome. Explica para mim isso. o holístico ele vem do todo, Ah, ok, tá? De entendi. tratar o todo, não Uhum. só a parte que nós vemos com esses olhos. Ah, ok. Então nós temos o que nós chamamos de terceiro olho, Uhum. tá? É uma palavra que é muito mais conhecida na cultura oriental do que na cultura ocidental. Nós temos, vamos dizer assim, é bem simples, nós temos 7 chakras principais. Ok. E nós temos um dos chakras que ele fica aqui, no meio dos dois olhos, um pouco mais aqui, assim, centralizado. Ah, então isso talvez não tenha a ver, que nem, por exemplo, a gente vê lá os indianos com uma pinta aqui, né? E Tem tudo a ver isso? tem a Ah, ver, é? tem a ver. Ah, que interessante. Aí é uma questão cultural, Ah, ok, né? A entendi. cultura oriental, eles estão muito mais avançados no desenvolvimento holístico do que a cultura ocidental. Ah, é? Isso é fato. Isso é fato, tá? Interessante. Por exemplo, no Japão, ou seja, no Oriente, as crianças, desde o jardim da infância, têm aula de meditação. Ah, entendi. Então, por exemplo, aqui a gente não tem a prática de fazer meditação, Uhum. né? Então, quando a gente faz um processo de meditação, a gente consegue olhar para o nosso interior, consegue se reconectar e consegue literalmente fazer o nosso desenvolvimento espiritual, holístico, e a gente encontra o nosso equilíbrio. Poxa, que interessante, é. Bem incrível. E sobre essa questão magnética, um campo magnético, você consegue dar um exemplo para nós, assim, na prática, como é que para a gente conseguir compreender como isso funciona? Como é que isso funciona? É, Você já fez o experimento aqui, ok, ok? perfeito. Ok. Ou seja, tudo é energia, tudo é vibração. Certo. E tudo você tem uma unidade de medida dessa vibração, em Uhum. hertz. Ok, Tá? Se certo. nós olharmos ali atrás do monitor, então ele vai estar, se eu não me engano, ali entre 50 e 60 Hz. Certo, isso é fato. Tá? Uhum. Então, tudo que está no nosso entorno, ele é energia e é vibração. Ok. Então, se nós temos, ou seja, no, no teu experimento rapidamente, você estava com o teu campo vibratório em torno de 1 centímetro. Sim, foi o que eu. Então, vamos imaginar o nosso entorno, tá? O nosso entorno, tudo isso é energia, tudo é vibração. Nós podemos não conseguir visualizar com os nossos olhos, mas a onda, vamos pegar o som. A onda do som, ela vai, ela sobe, ela desce, ela Isso, tem aquela vibração e ela tem uma frequência, isso, exatamente. tá? Uhum. O nosso corpo, ele absorve essa frequência. Entendi. O nosso campo eletromagnético em torno do nosso corpo físico, ou seja, a gente não consegue ver, mas a gente consegue absorver toda essa vibração do nosso ambiente, Ok, toda a vibração do nosso pensamento. Então, eu sou aquilo que eu penso, eu sou aquilo que eu vibro. ok. Se eu vibro sentimentos positivos, Uhum. alegria, amor, gratidão, então meu campo áurico, ele vai o quê? Vai estar repleto, ou seja, impregnado dos bons sentimentos. Ok. Agora, se eu vibro os sentimentos de ódio, de raiva,
o meu campo magnético ele vai estar refletindo o quê? Esses sentimentos. Uhum. Mas cientificamente não há possibilidade, por exemplo, eu vejo uma pessoa com ódio e vejo uma pessoa feliz. Se eu conseguisse passar um scanner nela, eu conseguiria visualizar essa vibração que seja diferente? Olha, você não precisa passar um scanner dela. Vamos dizer assim, Uhum. como eu não vou dizer que isso é todos nós temos essa capacidade, Sim, porém nós não desenvolvemos essa capacidade. certo. Tá? Uhum. Então, se a gente fizer um treinamento, estou falando de treinamento, nós podemos desenvolver essa capacidade do nosso terceiro olho, Ok. de enxergar com o nosso terceiro olho. Então, simplesmente você fecha os seus olhos e enxerga por aqui e você consegue visualizar o campo áurico de uma pessoa. Entendi. Então, por exemplo, se a pessoa está vibrando os sentimentos mais positivos, então ela vai estar nas cores mais positivas, vai estar ali um rosa, um verde, indo por um azul, um índigo, até um violeta. Tá? Uhum. E agora, os sentimentos mais negativos, a pessoa vai estar acinzentada, meio escura, coisa do tipo. Entendi. Tá? E isso aqui tem alguma coisa a ver? Você tinha contado para mim uma vez, né? Nós já tínhamos conversado uma vez, tá, pessoal? Assim, só para entender, eu achei bem interessante um caso que o Pablo tinha comentado comigo sobre aquela questão, como você falou lá, acho que era um exame. E tenta me ajudar a lembrar disso, Pablo. Como é que foi? Que daí a pessoa estava num lugar e daí de repente, acho que era isso, acho, se não me engano, acho que era o sangue, se não me engano. Aí a pessoa estava dividida de um objeto e aí passava-se ali as perguntas. Consegue lembrar disso? Você consegue me falar? Tá. Eu vou relatar o que foi o experimento Sim. Uhum. e eu vou relatar até onde a conclusão que os cientistas que fizeram aquele experimento chegaram. Ok. Só que eles não conseguem uma explicação maior do que aquilo. Por favor, fale isso. Tá? Prestem bem atenção, pessoal, nisso. O experimento foi o seguinte: pegou uma amostra de sangue Sim. de uma pessoa. Então, numa sala, estava um laboratório, e na outra sala, pegou o doador daquele sangue Sim. e colocou ele de frente de uma televisão. E na frente da televisão, colocou para ele visualizar inúmeras imagens, tá? Para despertar é, os mais diversos sentimentos. Então, tinha sentimento de amor, sentimento de raiva, sentimento de guerra, de ódio. E, na sala ao lado, os analistas visualizando a amostra no microscópio, conforme o doador ele sentia aquelas emoções, a amostra de sangue sentia as mesmas emoções. Nossa. Aí o cientista, né, que estava no microscópio falou assim, não, é porque está muito perto. Então ele foi para uma sala, digamos, no final do corredor. E aí botou o microscópio, fez a mesma, a mesma repetição. E, ok, se repetiu. Se repetiu. Não, porque estamos no mesmo prédio. Então foram afastando. Certo. Tá? Eu não me recordo agora a última distância, se não me engano, foi 80 quilômetros. Nossa, que absurdo. E a Fazendo amostra, fazendo o mesmo experimento. mesmo experimento, e a amostra de sangue respondendo aos sentimentos do doador. Entendi. E aí é até um ponto interessante para a gente refletir o impacto das imagens que nós temos na televisão na nossa vibração, no nosso campo vibratório. Sim, sim, eu imagino. É, eu, o que você está me falando, parece-me que eu já tive algo parecido assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo que talvez não sei se é bem típico disso, mas eu vi uma cena lá que alguém caiu, se machucou, ou está fazendo uma operação, parece-me que eu tô lá, naquele cenário, acontecendo isso comigo. Eu não sei se isso, se tem alguma explicação, alguma coisa desse sentido, mas eu pude entender que parece-me que é a mesma condição, entendeu? Foi, eu não sei se isso é um campo magnético, não sei, um pensamento nesse sentido, mas enfim, foi a experiência que eu relato. Tá? Assim, o teu campo magnético, ou seja,
eu vou fazer um paralelo, né, de uma coisa que, inclusive, alguns cientistas já estão estudando, tá? Sim, De que o nosso DNA ele é um banco de dados. certo. Uhum. Então, vamos seguir nessa linha para ser lógico, né? Então, provavelmente, do registro do banco de dados do seu DNA, você deve ter um registro com aquela emoção que você visualizou ali na televisão e aquilo te afetou, Ok. tá? Aí você sentiu aquilo, você se colocou naquela posição, Certo. tá? Uhum. Então, aquela emoção saiu daquele veículo emissor e veio para o veículo receptor, que é o mar. Ok, entendi. Então, nós somos aquilo que nós pensamos, aquilo que nós vibramos. E o meio que nós vivemos influencia na vibração exercida sobre mim. Ok. Uhum. Aí eu pergunto para você o seguinte: em que situação o indivíduo se encontra que ele pode ter uma ajuda como você profissional, né, terapeuta holístico, pode ir lá e dizer, olha, eu vou trabalhar vocês. Em que situação o indivíduo se encontra que você pode ajudar? Tá? Vou dizer alguns casos, por exemplo, a gente pode, cada terapeuta ele tem uma linha vamos dizer, de especialidades de acordo com o seu histórico. Ah, tá. Tá? Mas existe também, então, por exemplo, assim, o terapeuta ele trabalhar setores ou especializações também, ou não? Sim, sim, Eu não sim. quero cortar a pergunta que eu fiz É, primeiramente, né? Mas, por exemplo, você pode trabalhar com terapias das mais diversas áreas. Por exemplo, a acupuntura. uhum. Ela é também uma terapia holística. Ah, é? A medicina chinesa, o Uhum. próprio Reiki, Ah, são são terapias holísticas? holísticas. Ah, ok. Então, tudo que ela vai fora daquele Uhum. convencional, por exemplo, o Tai Chi Chuan é uma terapia holística. Uhum. Ela visa Yoga trazer yoga, visa também. trazer o quê? O teu equilíbrio, Ah, entendi. tá? Certo. Então, por exemplo, eu até por formação, antes da terapia holística, Uhum. eu sou das ciências exatas. Sim, verdade. Então, eu vou muito para as terapias nesse sentido. Certo. Trabalhando muito com a física quântica, trabalhando muito com a conexão energética com o campo magnético, para equilibrar esse campo magnético. Ok. Tá? Então, dentro de todas as possibilidades de terapias holísticas, esse conjunto de terapias são as terapias que mais se identificaram com já o meu histórico profissional anterior à terapia holística. Tá? Entendi. Então, eu trabalho muito com as energias sutis. Tá? Então, vamos pegar algumas. Nós podemos trabalhar com casos de depressão, Sim. casos de dor crônica. Tá? É, reitero, a terapia holística ela não substitui a medicina tradicional. Ah, sim, eu imagino, né? Tá? Eu acho que trabalha em conjunto ali, Ela é né? integrativa, Sim, ela complementa para melhorar o bem-estar, sim. tanto que nós terapeutas não chamamos de paciente, Ah, chamamos de cliente. cliente. Tá? Ok. Nós, terapeutas holísticos, não temos consultórios, temos espaços terapêuticos. Ok, entendi. Tá? Sim. Eu vou dizer uma especialização que provavelmente devo estar fechando aí nos próximos 2, 3 meses. É uma especialização chamada Sound Healing. Ok. O que é o Sound Healing? É uma terapia através do som. Tá? Então, através do som, você atinge algumas frequências vibratórias que você equilibra o campo energético do paciente. Interessante. Você me falou um caso curioso. Eu lembro que tem músicas que elas entram, né, nessa faixa, nessa frequência e faz a gente ficar mais tranquilo. Tem umas músicas e umas vibrações, parece, sei lá, um sino, um negócio assim diferente e que faz a gente, né? Eu não sei, nunca consegui fazer esse teste, mas eu sei que tem os nomes para isso, até esqueci agora. Mas que fala sobre essa assim, né? Que entra num ritmo.
Como é que seria isso? Tá? A música também, ela é uma ferramenta que gera Sim, uma frequência, que ela gera isso. uma vibração. Uhum. Então, se a gente pegar um aparelhinho medidor de frequência, então a gente vai conseguir medir, e aí eu estou falando literalmente de medição de frequência, Ok. tá? Então você pega uma música que está ali, tum, 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 na tua cabeça, tá? Então, você escuta aquele tum, 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 Verdade, 5 minutos. é verdade, você falou a verdade. Agora que eu consegui compreender. Tem música que faz você ficar vibrante, né? Tem música que você já fica mais. Então, essa música, ela entra, né? Isso. Na onda ali, como você tá. É interessante, né? Então, por exemplo, como eu falei do sound healing, então o objetivo é você atingir através do som Certo? algumas frequências que vai fazer o quê? Elevar a tua vibração. Ok, ok. Tá? Uhum. Então, quanto mais eu elevo a minha vibração, é essa vibração. Vamos pegar uma escala vibratória. Então, vamos citar um exemplo de 0 até 1000. Tá? Então, por exemplo, os sentimentos mais, vamos dizer, menores, que geram mais aquela dor no nosso peito, eles estão ali nas vibrações mais baixas. Ok. Agora, se a gente começar a pegar os sentimentos de alegria, das vibrações mais baixas, eu estou falando ali de 5 Hz, 10 Hz, 15 Hz, Uhum. 20, 30. Certo. Agora, se eu pego já os sentimentos de alegria, já vai acima dos 100 Hz. Ah, ok, entendi. Então, se eu pego sentimentos que nos leva a mais próximo do campo, ou do Criador, ou de Deus, tá? Uhum. São as vibrações mais elevadas. Ah, são as mais elevadas. As mais elevadas. Ah, ok. Uhum. Então, nos permite chegar ao quê? Mais próximo do quê? Dos sentimentos do Criador, Uau, que curioso. da vibração do Criador. Entendi. Bacana. E o que te levou a, a procurar, a estudar, a se desenvolver justamente na terapia holística? O que te encantou para você ir para esse segmento? Opa, desculpa. É, primeiro vem uma história de vida, tá? É, eu venho de uma família de um berço 100% católico, católico fervoroso. E quando eu era criança, eu via coisas, sentia coisas e que aí todo mundo não entende, né? Ainda mais no berço católico. Então, tudo que você imaginar dentro da Igreja Católica eu já fiz. Ok. Catecismo, primeira comunhão, crisma. Inclusive, eu já fui até chamado ministro da Eucaristia, eu celebrava a missa. Uau. E isso até tinha o quê? 17, 18 anos. É. Tá? Então, eu sempre tive essa linha. E é, as pessoas não têm esse conhecimento, então o que faz? Leva no médico. Aí o médico não tem o conhecimento, Uhum. vamos dizer, do mundo não Espiritual. explicável pela medicina tradicional, e me entupiam de remédio. Uhum. Tá? Então, literalmente, eu vivia dopado, porque ninguém entende o que está por trás daquilo. Né? Sim. E depois de um tempo da minha vida, isso começou a acontecer com quem? Com os meus filhos. E eu sempre fugi para entender o que era aquilo. Sim. E quando aquilo começou, aquilo que acontecia comigo quando eu era uma criança, começou a acontecer com os meus filhos. Aí eu falei, opa, agora eu tenho que estudar Uhum. isso para entender. Certo. E aí que foi a grande virada, né? E também uma busca interior, uma busca quando você está na tua vida, aí de repente você tem uma queda brusca, a nossa vida é uma montanha russa, e
e você fica sem chão, né? E quando você fica sem chão, você quer encontrar explicações. O ser Sim. humano, ele é Uhum. curioso. Eu sempre disse que, na verdade, nunca você fica sem uma resposta, né? Mesmo que você não encontre a resposta ali prática, objetiva daquilo, o seu cérebro vai montar, né? Uma resposta, você vai sair É, dali, né? Eu sempre digo, né? Você passou numa BR, aí você viu algo de estranho lá acontecendo, e aí você não tinha tempo de parar e tal, e aí você ficou maquinando aquilo, pensando, pensando, até chegar em algumas possibilidades lógicas para dar uma resposta, né? Porque o seu cérebro está ali, né? Eu quero saber o que aconteceu lá. sim. E aí ele formula isso, né? Acho que isso vem de encontro ao que você está falando. Então, vamos dizer, esse foi o gatilho para o meu despertar e falar assim, pô, eu vou agora ter que entender, Tem né? que entender, né? Está É, funcionando há 2 gerações isso? duas gerações. E aí foi aí que eu comecei a estudar. Hum, A maioria das pessoas que tentam estudar vai seguir muito a linha do espiritismo, é, o Kardec, tá? E eu iniciei também nesse caminho. ok, Só que aí depois eu vi que esse caminho de resposta, eu precisava de muito mais respostas. ok, E aí eu já estudei com uma quantidade significativa de mestres. ok. Todo aquele que te ensina, ele é um mestre, né? Então já estudei com vários mestres no Brasil, fora do Brasil, Ok. até chegar a um ponto de falar o seguinte, pô, agora eu acho que eu entendo só um pouquinho disso daqui Uhum. e vou me colocar para servir. Exatamente, achei interessante isso. Uhum. Então já há 2 anos eu dou aula também, Ok, tá? De desenvolvimento da consciência superior. certo. E agora, nesse ano de 2022, eu comecei a mudar a minha atividade profissional Sim. para a terapia holística. Ah, legal. Interessante, Mas né? foi muito a partir de todo o conhecimento que eu adquiri. É. Então, só para vocês saberem, pessoal, o Paulo vem de uma área de exatas, indo para uma área de terapia holística. Então, é uma diferença muito grande nesse sentido, né? A gente não consegue compreender, né? Vem de uma exata para uma espiritual, vamos dizer assim, né? E, Pablo, para encerrar, então, aquela pergunta ali, eu diria para você o seguinte: a igreja, por exemplo, sei lá, católica, né? Você, eu sou católico. Como é que as religiões veem essa questão da terapia holística como um todo? Elas aceitam, compreendem, faz crítica? Como é que você acha isso? A terapia holística não está vinculada a nenhuma religião. Não está. Não Ótimo. está. Bom, isso já é um fator Tá? importante para a gente entender. Não, uma coisa não Nada a está ver com ele. conectada com a Não outra. está. Não está. Ótimo, ótimo. Tá? Isso é o ponto principal. Ok. Por quê? Vamos citar aqui o exemplo do reiki. Tá? O reiki, rei é a energia do universo. Ok. Tá? E o que é energia, vamos dizer aqui, do teste que você fez aqui, Ok. então é a energia que anima o teu Uhum. corpo. Uhum. Tá? Então, o que é o reiki? Eu pego essa energia do universo e eu conecto com a energia do teu corpo. Vamos dizer assim, no Uhum. modo bem simples de Ok. dizer. Uhum. Tá? Nada mais do que isso, não tem nada a ver com religião, É. com crença. Uhum. Tá? Até porque eu acho que tem, né, tal do, tem o Ki, né, que você falou. Acho que tem o Ti também, é isso? É, Isso. né? E aquela energia que parece que é a energia lá radia do centro, né? É isso? É que aqui nós temos um chakra chamado plexo solar. Ok. Então, ele é, vamos dizer, a nossa porta de entrada e saída de energia. Ok. Tá? Uhum. Então, é justamente por esse chakra aqui. Mas aqui seria o quê? O Ki? Não. Não, não, Não? não. O que energia, Ah, energia que anima o teu corpo, ok. tá? Vamos dizer Uhum. assim, a tua energia, a energia do Marco, da alma do Marco, eu não costumo dizer a alma a tua energia, vamos dizer, espiritual, Ok. tá? Uhum. Para entender de uma forma bem simples, Ok, tá? perfeito. Então seria basicamente isso, Ah, tudo tá? bem. Então é simplesmente uma conexão de energias, tá? Uhum. Então o que o terapeuta faz? Ele não faz nada. Ele só é um intermediário, É, entendi. sabe? Uhum. Então, vamos fazer aqui um paralelo, um entregador de pizza. Ok. Ele pega ali a pizza na pizzaria, o do delivery, né? E leva até
até a sua casa. Ok. Vamos dizer assim, eu pego a energia lá do universo e levo até a energia que é a tua casa. Entendi. Tá? Então, Então, isso é um isso delivery. é para pegar uma Sim. linguagem que Mais hoje simples, né? Para a pessoa mais poder entender, simples né? para as pessoas entenderem. Legal. E quais são as técnicas, vamos dizer assim, que seriam utilizadas para terapia holística? Né? Não sei se você de repente acabou me respondendo, mas tem uma pergunta objetiva, né? Vou fazer a terapia holística, né? E por onde que eu começo? Como é que a pessoa, né, vai fazer isso para mim? Tá. Eu vou explicar de uma forma rápida. Isso, Assim, primeiro, eu vou ter uma conversa com o Marcos ok, para saber o que está acontecendo com você. ok. Aí você vai me relatar. E, tecnicamente, a gente chama de anamnese. Tá? É como se fosse um questionário. Uhum. Assim, vamos fazer um paralelo. Você vai no médico, E eu respondo para você por escrito ou simplesmente assim, no verbal? tanto como preferir. Ah, ok. Se quiser, eu te entrego um formulário, você Sim, preenche e dali eu faço a análise daquilo ali e vejo qual é a melhor terapia dentro das que eu trabalho que pode te atender melhor. ok. Tá? Vamos fazer um comparativo e falar assim, você vai no médico e fala assim, doutor, eu estou com uma dor no abdômen. Isso, né? Pô, é muito amplo o nosso abdômen, Sim, né? sim. Então a gente pega daqui até aqui. Então aonde é o foco dessa dor? Então o médico ele chega e vai te perguntar: mas aonde? Mas como é que é essa dor? Aí você vai descrevendo, Sim, tá, para o médico. ok. E aí o médico vai pegar, faz a análise dele Sim. e aí ele vai Uhum. atuar ali aonde ele vai fazendo um filtro, Ok. tá? E É aí nessa analogia que segue para você essa também. analogia. Ok. Só que, por exemplo, eu vou fazer dentro da minha anamnese e daquilo que você relatar, eu posso trabalhar tanto as questões psicológicas, questões emocionais, Ok. questões, por exemplo, familiares que podem estar interferindo em você, Ok. tá? E também questões que a gente chama kármicas, Ok. tá? Já ouviu Uhum. falar o que é o karma? Não, não, não. Karma, eu acho que é, sei lá, é um problema, algo que você carrega, não sei. É, vamos dizer assim, algo que você carrega, mas da É, onde você olha está só, carregando? esse é meu karma, tem que estar levando esse meu karma. Mas da onde você está carregando esse teu karma? Entendi. Tá? Uhum. Então, às vezes, a gente cria karmas Então, o na karma, a nossa. palavra do karma, né, a gente nunca sabia de onde que vem, então a origem dele é realmente da terapia holística, né? Não é da terapia holística propriamente dita, vem do nosso É, conhecimento do conhecimento. evolutivo, Uhum. ele é muito mais difundido na nossa cultura oriental. Ah, ok. Tá? Entendi. Então, karma, vamos dizer, é tudo aquilo que nós carregamos de todas as nossas existências. Ok. Tá? Então, hoje nós estamos aqui. Tá? Eu estou aqui como um Pablo e você está aqui como um Marcos. Mas eu não sou Pablo. Me Eu já explica melhor sobre venho isso. de um processo kármico Ah, ok. de várias reencarnações. Então, o Hum, tempo que nós estamos aqui, nesse corpo aqui, ele é, só uma passagem no nosso processo evolutivo cósmico. entendi. E você acredita que quando você não estiver mais presente nesse corpo, você vai estar em outro corpo? Tá, vamos lá. É, vamos tentar falar uma linguagem mais popular possível. Isso, é. Senão o Tá? pessoal não vai Acho que conseguir todo entender. mundo acredita em alma. Isso, Né? é. Eu Então, acho vamos que é mais pegar popular, né? mais popular. É. Então, o que é a nossa alma? O que nós, como cultura popular, acreditamos? Se nós formos bons, a nossa alma, quando a gente morre, a nossa alma vai para o céu. Isso, é. Se nós formos ruins, a nossa alma vai para o inferno. É isso mesmo. Tá? Conceito, vamos dizer, básico do básico do Básico do básico do básico. básico. Mas aonde é o céu e aonde é o inferno? Ah, não sei. Eu acho que o inferno, eu acho que é aqui na Terra mesmo. Certo. Então, vamos dizer o seguinte: por que eu, nessa vida, sofro tanto, 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 e por que aquela outra pessoa não sofre tanto assim?
Porque o meu karma é diferente do karma de outra pessoa. Por Não. que que eu nasci numa família, vamos dizer assim, uma família rica, e por que que o outro nasceu numa família pobre? É, tem muita gente que vai dizer, o problema é teu, o azar é teu, não é meu. Mas será que se nós acreditamos, vamos dizer, cultura popular, né? Uhum, Todo mundo, quando acontece alguma coisa, fala, ai meu Deus, uhum. ai meu Deus, né? Mas se acreditamos que Deus é bom, por que que Deus fez isso? Não, eu vou botar esse daqui numa família que vai ter tudo ali fácil, 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 e Uhum. esse daqui vai ter, vai ter que sofrer, vai ter que penar, vai ser Ah, mais isso é difícil. polêmico, Pablo, porque eu diria para você o seguinte, ó, tem coisas que é questão de herança. Deixa eu te dar um exemplo bem prático disso, tá? A minha forma de pensar. Por exemplo, por que que a maioria dos negros são pobres? Porque se a gente for ver a origem deles, tanto vindo da África ou foram descendentes de escravos, né, ou de índios, todo mundo era pobre. O branco veio da Europa, o branco, né, é, o branco veio de uma outra nação, e aí essa nação já era desenvolvida. Então, esse é o primeiro fundamento que eu vejo dessa questão que você falou, é pobre, é rico. Porque às vezes tem gente que já nasce num berço com mais possibilidades, e aí, naturalmente, já é um pouco lapidada por natureza ali, né? Já caiu numa família lá que tem recurso. Mas, claro, tem aquelas pessoas que realmente são inconformados, luta, entende e vai para frente, entendeu? Então, quando você falou sobre isso, eu estou dando o meu ponto de vista prático, né? Sei lá, talvez científico, né? Entendeu? Tá, Mas me corrija, me corrija aí. entendi. Então, eu vou fazer uma pergunta. Já ouviu falar de regressão? Hum, bom, para mim, regressão é quando você está num determinado estágio e você retrocede e esse retrocesso é algo que é ruim. Não, estou falando regressão de vidas passadas. Ai, 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 é polêmico, Paulo. Eu Tá. não saberia te dizer. Mas já ouviu falar. Sim. Então, o que que eu vou dizer nesse sentido? Então, às vezes, aquilo que acontece conosco aqui Uhum. pode não ter acontecido aqui. Aconteceu numa vida Pode passada, ter acontecido numa vida passada. certo? Entendeu? Uhum. Então, por exemplo, eu vou citar casos para ter um entendimento. Uhum. A gente pode ir um pouco para a linha espírita para ter esse entendimento. Pode, eu tenho um pouco de resistência para isso, sabe? Tá. Vou citar um caso que teve uma comoção muito grande no nosso país, que foi do menino João Hélio. E ele estava no carro com a mãe e a mãe foi assaltada e naquela aquele pavor daquela cena, né? O menino ficou preso no cinto e foi arrastado, se eu não me engano, por 8 km. Nossa, eu não lembro de ter acompanhado isso, enfim. E aí você gera o quê? Você gera uma comoção muito grande, Ah, você sim, gera né? Para todos. um ódio muito grande em todo mundo. Os pais ficam arrasados. Tá? Eu toquei esse assunto porque se procurar na internet, Uhum. então também é para tem um relato, né, de que os pais do menino João Hélio recebeu uma carta psicografada dele, do espírito dele, Uau. usando um médium para, por exemplo, o Chico Xavier, um médium Sim, muito sim. É o conhecido, mais conhecido, né? mais conhecido. Tem outros Uhum. médios que fazem essa função, psicográfica. Tá? Certo. Então, o menino João Hélio foi lá e relatou que ele escolheu passar por aquilo. Nossa, que absurdo. Porque na época lá que os cristãos eram perseguidos, Certo. ele era um dos condutores daquelas carruagens do Império Romano que tinha aquelas lâminas e que iam lá e Desse é Paulo. decepavam. Então vamos falar assim, um tempo ali de quase 2000 anos, para aquele espírito ele fala assim, ó, pô, agora eu estou pronto É. para passar por essa experiência, Nossa, para pagar esse meu carro. entendi.
Entendi. É cabuloso. Então, só que temos os karmas Uhum. coletivos também, né? Uhum. Como o país, como a humanidade, Entendi. tem também. Mas tem os karmas pessoais. Certo. Pablo, qual é a diferença entre um analista e um terapeuta? Tem diferença? Um analista holístico Isso, vamos corrigir, né? e um... Qual a diferença entre um analista holístico, né, e um terapeuta holístico? Tá. É, o termo analista, eu vou relatar que é algo novo, né? Eu vou É, tentar fazer o analista. novo para mim, Ok, né? ok. Vou tentar fazer um paralelo até com uma reportagem que eu vi há poucos dias, Uhum. que eu sempre estou sempre estudando, né? Certo, E as mais variadas formas. ok. Então, no meu entendimento, o terapeuta holístico ele vai tratar aproximadamente o indivíduo, né? Saúde e bem-estar do indivíduo, o equilíbrio desse indivíduo. E o analista holístico, no meu entendimento, ele vai tratar o quê? Trata processos, pode tratar organizações, estruturas, de uma forma a manter essas organizações do ponto de vista energético equilibradas. Uhum. Por exemplo, eu, eu vou fazer um paralelo aqui, é uma técnica que eu não conheço, Uhum. tá? Não sou especialista. Ok, Vamos dizer o Feng Shui. ok. Qual é o objetivo do Feng Shui? É transformar um ambiente equilibrado, né? Então você pode transformar isso por uma casa ou por um escritório, por uma empresa, de encontrar um equilíbrio harmônico para a energia estar fluindo dentro daquele ambiente. Certo, E quanto mais a energia é equilibrada, ou seja, quanto melhor aquela vibração, obviamente o resultado vai ser positivo. Tá? certo. Então, no Uhum. meu entendimento, essa seria a diferença. Ah, bacana. E é incrível, né, que a gente ainda não está muito preparado para essa questão de equilíbrio, harmonia, as técnicas, essas terapias que são orientais, né? Você chama aqui, né, o nosso que é o Ocidente, né? O Ocidente ele não está preparado para isso. Isso dá para dizer que, na verdade, é uma diferença de vivência entre os povos. Isso quer dizer que eles são muito mais, por eles terem muito mais tempo de existência, dá para dizer que eles são mais evoluídos do que nós? Isso foi uma experiência que eles tiveram antes do que nós? Consegue explicar isso, Paulo? Eu vou dizer que é uma questão propriamente cultural. Cultural, Cultural. né? Tá? Ah, assim, vamos dizer que nós somos, principalmente as Américas, nós somos jovens, né? É isso que eu às vezes quero dizer, né? Em Somos toda, jovens, né? somos jovens, É, né? porque quando a gente diz assim, ó, pô, o Brasil tem mais de 500 anos, mas um país lá, lá do Oriente, sei lá, vamos pegar um, deve ter quantos anos? 2.000, 3.000? Não sei, Sim. né? Então, é uma base de conhecimento muito É, maior. certo. Então, se nós pegarmos o conhecimento desses povos, né? Vamos pegar uma pirâmide para ser construída, uma Pois é, muralha da justo, China, justo, justo, né? o conhecimento para as grandes É, navegações, sim, justo. né? Aham. Se guiar pelas estrelas. Uhum. Sim, Então, é um conhecimento de muito respeito, né, que nós sim. devemos ter. E outra dúvida, por exemplo, então a gente tem muitas terapias, técnicas orientais, mas dá para dizer que tem alguma que surgiu em muito pouco tempo aqui no Ocidente, que daí isso popularizou? Ou não dá para dizer que não? Ah, podemos dizer que sim. Por exemplo, Para mim seria completamente uma surpresa, porque eu não imaginei que teria. é, vamos dizer, uma das terapias que eu trabalho é o Magnified Healing. Então, ele foi trazido, vamos dizer, canalizado há pouco tempo, vamos dizer, ela é muito recente, né? Né? Vamos falar de 30, 40 anos aproximadamente. É, Tá? E foi canalizada aqui no Ocidente. no Ocidente, é. No Ocidente. Então, se eu pegar ali a origem, vamos dizer, da distribuição desse conhecimento, ela veio o quê? No Ocidente. Tá? A Então, canalização veio para o Ocidente e ok. não do Oriente. Uhum. Porém, vamos dizer assim, a canalização veio de uma origem oriental. Ok. Tá? Vamos dizer,
a gente vai entrar no... Foi o berço, talvez? Vamos dizer o berço, É, né? né? É polêmica, tudo que a gente está falando tem as suas vertentes, né? É, Tá falando disso, mas a origem daquilo, você quer falar disso? É bastante tempo, hein? Mas é isso, sei lá, tenta objetivar aí, né? é. Então, mas vamos dizer o seguinte, ó, a técnica foi canalizada no Ocidente e a partir daí as pessoas que desenvolveram essa técnica para repassar para outros adeptos Ok, partiu do Ocidente, perfeito. tá? É a forma mais fácil da gente conseguir compreender isso, né? Né? Uhum. Legal. Agora já uma outra pergunta, parece ser muito próxima, tá? Mas eu pergunto assim, qual a diferença entre então o terapeuta holístico, é isso? E o psicoterapeuta holístico? Podemos dizer assim que seria? Tá. O psicoterapeuta holístico, se ele se coloca só como psicoterapeuta, ele vai trabalhar muito a parte psicológica, a parte emocional, cerebral, Ok, tá? Mas aí é uma escolha dele, provavelmente pode vir de uma formação de psicólogo ou psiquiatra, e é uma escolha dele, mas quando ele está na área holística, ele pode trabalhar com todo também, tá? certo. Por exemplo, a gente estava conversando anteriormente, uma das minhas, eu ainda não coloquei porque eu ainda não finalizei. Então é uma coisa que está em processo. Assim como eu falei do Sound Healing, eu estou fazendo uma especialização em parapsicologia. Ok, Tá? Então vai ser mais uma especialização para dentro da minha grade de como terapeuta holístico, ou seja, eu estou trazendo mais ok, um conhecimento científico, para melhorar a qualidade do meu atendimento holístico, certo. tá? Sim, Então, eu acredito a diferença vai estar simplesmente nessa questão, nessa escolha. Então, vai trabalhar muito mais a questão psicológica utilizando os recursos holísticos, entendi. tá? Ok, então é isso. Bacana, Pablo. Eu acho que, assim, ó, a gente compreendeu bem o que você passou, tá? Eu acho que vale frisar para o pessoal que tem muita coisa, você comentou de uma forma, talvez podemos dizer simples, né? Abordou realmente até de alguma forma usando algumas palavras mais simples, mas o fato é que se a gente fosse aprofundar, tem muita coisa para falar sobre isso, né? Como você falou, né? A terapia holística, ela é o nome que se daria a várias técnicas de terapia, certo? Certo. Isso. Dentro delas, como a gente já falou, né? Tem yoga, tem... Me ajuda aí, Pablo. Yoga, Aromaterapia, que trabalha aromaterapia, com cheiro, tem aquela questão é, do áudio, né? Que entra nas isso, vibrações, né? é. Tem reiki, Reiki, né? tem cromoterapia, Cromoterapia, que é a que se parte das trabalha com cores, né? parte das cores, então Exato. é uma terapia. Ah, bacana. Então eu vou citar um exemplo aqui, por exemplo, eu tenho pressão alta, Ok. tá? É fato? Isso É isso? é Você fato, tem? Ah, tem. ok. Isso desde de criança, de adolescente, né? Hum. Então eu raramente estou usando vermelho, Ah, é? é, raramente, porque eu sinto que é, aumenta a minha pressão, Uau, tá? interessante. Então, a maioria das vezes, eu estou sempre de azul, Ah, entendi. De né? Porque azul. o azul ele é uma cor que ela vai te acalmar, Uhum. te tranquilizar. Certo. Então, eu geralmente estou de azul. Ok. Então, as pessoas acham que eu não troco de ovo, mas eu troco. Não entendi. Isso também tem a ver um pouco com a questão das cores, com que as pessoas mais têm empatia, assim? Sim, também É. tem. Aí é uma questão de personalidade, mas é como uma pessoa tem, se Uhum. sente melhor, né? De acordo com a personalidade de cada um, Certo. né? Ok. Então, por exemplo, eu raramente, eu citei um exemplo aqui de usar vermelho, né? Ok. Vai dizer que eu não gosto de vermelho, né? Certo. Mas eu geralmente, ou quando eu uso vermelho, eu uso por pouco período de tempo, Certo. entendeu? Entendi. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Bacana. Então é isso. Pablo, eu vou encerrar então agora com aquela nossa dinâmica, ok? Então Tá ok? vou citar algumas palavras e eu gostaria que você pudesse falar elas da forma, né, mais rápida possível,
vindo o que você pensar sobre isso. Pode ser? É, antes de começar, responder um bate-pronto, mas, vamos dizer, uma linguagem mais bem suave, bem tranquila, né? Sim, sim, isso mesmo. É, Sinta-se à com um vontade. entendimento fácil, né? Exatamente, isso mesmo. Uhum. Tá bom, Como você preferir, tá bom? tá Então ok. começamos lá primeiro. Fogo, Energia. luz, Eu, fúria, indiferença. possibilidade, É o campo, visão, sempre com os meus olhos fechados. mar, Caminho, uni... mente, ótimo. Universo, criação, ótimo. Sonho, silêncio, filhos continuação da existência. e a última, pátria. Brasil, Ótimo, que ótimo. pátria do Evangelho. Muito bem, muito bem, muito bem. Pessoal, com isso, então, a gente encerra aqui o nosso podcast. Eu agradeço realmente imensamente, foi um bate-papo muito legal. Eu espero que vocês gostaram do nosso tema. Eu queria pedir muito que vocês pudessem deixar algum comentário. Não esqueça de, por favor, dar um like, inscreva-se no nosso canal, bem importante. Com certeza a gente consegue entregar isso aí para muita gente, né? O YouTube vai entender que realmente nosso conteúdo é relevante, né? Também gostaria de informar que esse episódio aqui, ele tem patrocínio da Estudiato Cursos Digitais. A Estudiato, para quem não conhece, ela fornece e-books, audiobooks e cursos em vídeos. É bem interessante, tá? Os materiais, os produtos que a gente produz também são vinculados lá no nosso canal e é bem interessante. Ok, pessoal? Então, é isso mesmo. Agradeço, como falei novamente, a presença do Pablo aqui. E em outro momento, com certeza, ele pode trazer aqui novas temáticas para nós. Pablo, muitíssimo obrigado. Tudo de bom e até a nossa próxima. Eu que agradeço, Marcos. Foi muito sintético, até porque são assuntos bem amplos Sim. e tivemos que colocar numa linguagem que fosse fácil, né? Isso, exatamente. Mas eu estou à disposição toda vez que precisar. Isso. Eu até, como falei, né, agora há pouco, pessoal, se vocês deixarem algum tipo de comentário, uma outra pauta que seja interessante dentro da questão da terapia holística, fique à vontade. Deixem no comentário, a gente vai trazer esse assunto. Ok? Seja bem-vindo. E a gente termina, como se diz, né? Namastê. É isso? Namastê. Até breve. Um abraço a todos.